Salve, salve, Legião X! Tudo bem com vocês, amigos? Comigo está tudo ótimo, tudo maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou seja lá, que horário, fuso horário que você esteja usando na sua vida. O importante é que você está aqui comigo, conosco, com o nosso maravilhoso Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Tu já me conhece, já conhece a Rapaze, então faz o seguinte... Dá o like nesse vídeo, só para ajudar a rapaziada aqui. Se não se inscreveu, primeira vez entendendo o que está acontecendo aqui, se inscreve no nosso canal e fique por dentro do conteúdo mais aprofundado, mais elaborado das humanidades da internet. E se você quiser mais informações, se quiser acesso a mais material, vá ao nosso Instagram, tá passando aqui embaixo, ó, Projeto X Edu. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook, MCN, tudo que você quiser, Orkut, tudo que você quiser, é só acessar que você vai ter informações sobre nós. Nós estamos aqui com um dos nossos quadros clássico, tradicional, maravilhoso, Parabéns, onde nós analisamos as datas comemorativas, as efemérides, no final do ano que nós estamos, final 8, 2018, final ano 8. Estamos fazendo aqui um projeto analisando o importante ano do século XX, 1968. Falaremos hoje de um outro evento importante em meados de 68, a chamada Primavera de Praga. Pessoal, vamos primeiro entender o conceito primavera. Toda vez que você for ver alguma análise da geopolítica ou da história que se usa o conceito de primavera, é algo novo, um novo período. A ideia da Primavera de Praga está diretamente associada a um projeto do então secretário lá da Tchecoslováquia, na época, né, capital de... o país, a Tchecoslováquia era um só, hoje a gente sabe, nós temos a República Tcheca, a Eslováquia, capital Praga, cujo secretário-geral era Alexander Dubček, que vai assumir em janeiro de 1968. E o Dubček, ele tinha uma proposta bastante interessante e que vai trazer uma série de problemas para a Tchecoslováquia, porque ele buscava, como eu coloquei aqui para vocês, ó, humanizar o socialismo. Ele queria que o socialismo apresentado dentro da Tchecoslováquia tivesse um aspecto mais humano. Por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que a União Soviética, principalmente durante o período de Joseph Stalin, foi marcado por uma certa postura mais rígida, mais violenta. E mesmo posterior, com Khrushchev, Brezhnev, a gente sabe que ainda as decisões do Partido Comunista Soviético lá em Moscou, com sede em Moscou, eles eram muito rígidos, fazendo com que os países, as repúblicas participantes da União Soviética tivessem pouca autonomia. A ideia do Dubček, então, era promover uma série de reformas que permitisse que o socialismo na República da Tchecoslováquia tivesse um aspecto mais humano. Diante disso, ele vai promover reformas políticas, sociais, econômicas e culturais. Por exemplo, liberdade de imprensa. A gente sabe que uma das grandes críticas que se faz ao sistema socialista, ou socialismo real, como era dominado, era justamente a falta da liberdade de imprensa. O Dubček vai promover isso. Outra questão que se tem muito crítica em torno dos regimes socialistas é o forte ateísmo, a proibição, a permissão de igrejas, né, de doutrinas religiosas. O Dubček vai promover a tolerância religiosa com a abertura de sinagogas, de templos religiosos dentro de um sistema socialista naquele período. Era algo bastante revolucionário, algo bastante progressista para o período. A gente vai então perceber que o Dubček, ele busca de fato até a permissão de organizações políticas alternativas. Ou seja, a gente está sempre acostumado a associar o regime socialista ao unipartidarismo, à existência de um único partido, no caso o Partido Comunista. A gente vai ver, por exemplo, a partir de 68, a partir de janeiro de 68, por exemplo, a reorganização do Partido Social Democrata lá na Tchecoslováquia. Ou seja, a gente percebe que efetivamente o Alexander Dubček promove uma série de reformas que, dentro do contexto do socialismo real promovido pela União Soviética, entrava em contradição. E quando é que a situação vai realmente azedar entre a Tchecoslováquia e a União Soviética? A partir de duas decisões que vão ter como consequências, inclusive a invasão da própria Tchecoslováquia, de Praga, capital da Tchecoslováquia, que é a aproximação de Praga
em relação da Tchecoslováquia, em relação à Alemanha Ocidental. Lembrem-se das aulas de Guerra Fria. Ao final da Segunda Guerra Mundial, sabemos ali que a Alemanha foi dividida em 4 partes, posteriormente em 2, a Alemanha Ocidental, influenciada pelo capitalismo norte-americano, e a Alemanha Oriental, influenciada pela União Soviética. Então percebam, Praga, a Tchecoslováquia, vai se aproximar do lado capitalista, ligado aos Estados Unidos. Imaginem isso dentro de um contexto onde a Guerra Fria norteava as decisões, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Ou seja, o bagulho vai ficar o famoso doido. Além disso, para piorar, no dia 15 de julho, de 1968, o nosso amigo Alexander Dubček não representa a Tchecoslováquia dentro do encontro do Pacto de Varsóvia. Lembrem-se, meus amigos, o Pacto de Varsóvia era a organização militar associada à União Soviética, ao Bloco Socialista, enquanto a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, representava a associação ou organização militar do Bloco Capitalista. A ausência do Dubček, e ele afirmou que a ausência dele estava associado ao dever, que é colocado entre aspas pelos soviéticos, ao dever que ele tinha em conter as forças contra-revolucionárias que estavam atuando em Praga naquele momento. Ou seja, se a gente pensar nas forças contra-revolucionárias, na verdade o nosso amigo Dubček estava alfinetando a própria União Soviética. Resultado, o que a gente vai ver é que diante dessa ausência da Tchecoslováquia, da participação do seu secretário-geral no encontro do Pacto de Varsóvia, e ao mesmo tempo a aproximação de Praga à Alemanha Ocidental, o que a gente vai perceber é uma grande mobilização orientada e fomentada pela União Soviética de uma invasão a Praga, capital da Tchecoslováquia. Cerca de 650 homens entre tropas da ex-União Soviética, que havia sido incorporado ao exército da Tchecoslováquia, e ao mesmo tempo de participantes das forças militares do Pacto de Varsóvia, vão invadir a cidade de Praga justamente com o intuito de enfraquecer politicamente as reformas adotadas pelo Dubček. E o que é mais fantástico, o que é mais sensacional dentro desse projeto iniciado pelo Dubček é que a população da Tchecoslováquia compra esse projeto. De que forma? Quando as tropas da União Soviética invadem a Tchecoslováquia, invadem Praga, a galera vai adotar a famosa perspectiva da desobediência civil, que se você está acompanhando aqui o Parabéns, sabe que a desobediência civil, a gente já trabalhou lá quando falei sobre a morte do Martin Luther King, a desobediência civil é um modus operandi no qual a população de forma pacífica desordena, né? Ou ela não aceita, ela não obedece o que é ali imposto, no caso, a intervenção militar ali financiada pela União Soviética, inclusive apesar do corte dos mantimentos, dos suplementos, apesar do corte na comunicação, a população em Praga organizou motins, organizou revoltas em partes da cidade e, ao mesmo tempo, manteve, né, uma vida normal, mesmo dentro dessa intervenção. Uma prática que era muito comum era a própria população mudar as placas das ruas para dificultar e para que as tropas ali do Pacto de Varsóvia e as tropas soviéticas se perdessem no percurso da cidade. Todas pequenas medidas que não tiveram, assim, grande eficácia, afinal de contas. De fato, as medidas de Dubček foram afetadas, ele acabou se isolando politicamente, posteriormente vai assumir um secretário-geral extremamente alinhado com os interesses da União Soviética, o Dubček vai acabar isolado, vai se tornar um sonhador solitário. No entanto, a gente sabe, a sementinha plantada pelo Dubček, anos depois, já no processo ali de enfraquecimento da União Soviética, já quando Gorbachev inicia as suas medidas reformistas, a perestroika e glasnost, vão levar um processo de separação, divisão, que vai culminar com o próprio fim da União Soviética no ano de 1991. Quer dizer, a gente percebe já na década de 60, e a gente sabe que a década de 60 já
já marca o momento onde a força econômica da União Soviética começa a mostrar um desgaste, ela tem como símbolo desse enfraquecimento esse movimento na Tchecoslováquia, em Praga, nesse momento de renascimento, de ressurgimento, de humanização do socialismo. Olha que maravilhoso! Eu espero tê-los ajudado, iluminado o seu caminhar nesse ano de concurso ou plenamente de conhecimento, porque o conhecimento nunca é demais. Fique em paz e a gente se vê numa próxima. Beijos!